Se um perito fosse um oráculo, o processo penal seria mais justo ou muito mais perigoso? Eu sou o desembargador Constantinov e quero que você imagine a cena. No mundo antigo, o povo procurava o oráculo ou o tarô atrás de respostas prontas. Ele é culpado ou inocente? Vai dar certo ou vai dar errado? A palavra do oráculo vinha envolta em fumaça, mistério, símbolos, sem contraditório, sem laudos, sem recurso. Era profecia, não era prova. Agora, traz isso para o processo penal de hoje. Tem gente que olha para o perito como se ele fosse esse sacerdote moderno. Desce do laboratório com o laudo na mão e a partir daí ninguém discute mais nada. É aí que mora o risco. Não porque o laudo seja fraco, mas porque ele é tão importante que algumas pessoas querem transformá-lo em verdade absoluta. Do ponto de vista do direito penal, o laudo pericial é, muitas vezes, a espinha dorsal do processo. Sem perícia em local de crime, sem exame de corpo de delito, sem análise de DNA, de armas, de digitais, de celulares, de computadores. Muitos casos simplesmente não se esclarecem. A perícia séria, bem feita, com método e com técnica, é uma das formas mais nobres de se buscar a verdade possível no processo. Mas, juridicamente, ela continua sendo o que é, prova técnica, e não sentença antecipada. Ela é relevante, sim, às vezes até decisiva, porém, relativa. Pode ser complementada, explicada, confrontada com outros elementos. No processo penal, isso significa: o laudo é submetido ao contraditório, pode haver assistente técnico, quesitos complementares, nova perícia e principalmente valoração conjunta com as demais provas. O papel do juiz e do júri não é ajoelhar diante do laudo, nem ignorá-lo. É fazer exatamente o que a Constituição manda: avaliar todas as provas em conjunto com independência, dando à perícia o peso que ela merece, mas sem transformá-la em oráculo infalível. Na esfera constitucional, a gente toca em 3 pilares: devido processo legal, ampla defesa e contraditório, bem como juiz imparcial que não terceiriza o seu convencimento. Quando o laudo é respeitado como prova qualificada, mas aberto à crítica técnica, quem ganha é a própria credibilidade da perícia e a confiança no sistema de justiça. E isso não é exercício de imaginação. No Brasil, nós tivemos um caso emblemático. Em uma cidade litorânea do Paraná, nos anos 1990, o desaparecimento e a morte brutal de uma criança com o corpo encontrado em matagal em condições que a imprensa passou a descrever como ritual de magia negra. O caso ganhou repercussão nacional com acusações de rituais, bruxaria, sacrifício, confissões sob suspeita de tortura e uma narrativa de crime satânico que dominou o país. Anos depois, reportagens e reavaliações apontaram sérias dúvidas sobre como aquelas provas foram efetivamente produzidas e também como elas foram interpretadas, inclusive quanto a confissões e elementos tidos como ritualísticos. O processo foi revisto e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, mais de 30 anos após o crime, anulou as condenações, reconhecendo a fragilidade e a ilicitude de partes relevantes da prova. O que esse caso ensina? Não que a perícia seja frágil, mas que qualquer prova técnica, se lida sob clima de histeria, depressão midiática e preconceito, pode ser usada de forma distorcida. A culpa não é da ciência, é de quem transforma resultado pericial em profecia pronta, sem permitir debate, revisão crítica e reconstrução racional da verdade. Por isso, a pergunta continua de pé. Se o perito fosse um oráculo, o processo penal seria mais justo ou mais perigoso? Do ponto de vista do direito penal, do processo penal e da Constituição, a resposta é muito clara. A perícia é fundamental. O laudo é prova técnica qualificada, muitas vezes central, mas nenhuma prova, por mais sofisticada que seja, está acima da valoração do magistrado diante do conjunto probatório. No fim das contas, o que garante a sua liberdade não é o tarô, não é a superstição, nem a fé cega em qualquer papel timbrado. É um sistema em que o perito fala com ciência, a defesa responde com técnica, o Ministério Público confronta com responsabilidade. O juiz, com base em todas as provas, decide sem se comportar como crente de oráculo, mas como guardião da Constituição e da verdade possível naquele caso concreto. Muito obrigado.